Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Quem já achou, diga amém. Eu vou ler, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o quê? Do que o descrente. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero meditar com vocês nesse versículo da palavra de Deus, visto que hoje nós temos aqui um culto de família, um culto para Deus, mas com oração por sua família. E o que eu quero dizer para você é que tem muitas bênçãos de Deus que você adquire através da fé. Você ora a Deus com fé e Deus vai te responder honrando a tua fé. Mas tem bênção de Deus que Deus responde com a sua atitude. Tem coisas que já estão atreladas a bênçãos, atitudes que já estão atreladas a bênçãos, atitudes que já acabam promovendo bênção na sua própria vida, atitudes essas que devem então serem tomadas por nós mesmos. Quando nós não tomamos essas atitudes, inevitavelmente a bênção deixa de acontecer, ou o que acontece dentro desse contexto todo, é que nós podemos atrapalhar até as bênçãos de Deus, pelas atitudes que nós estamos tomando. Primeira atitude que é importante nós observarmos, é ser bom filho. Quando você consegue ser bom filho, a Bíblia diz que você já tem uma promessa de bênção que se confirma na sua própria vida. Se você não é um bom filho, você já tem uma proposta de atrapalho e de maldição para a sua própria vida. Por quê? Porque a palavra maldição é a ausência da bênção. Isso é bíblico. A Bíblia diz que se você for bom filho, se você honrar o seu pai e a sua mãe, a Bíblia diz que tudo vai dar certo para você, que você vai ser de longa vida sobre a terra, e que as bênçãos vão, sem dúvida alguma, se confirmar na sua vida, quando você toma a atitude de fazer da maneira como Deus pede para você, ainda que você tenha motivos para não ser. Amém? Tem vários textos da Bíblia que estão nos provocando a tomarmos uma atitude, termos uma determinada postura que gera a bênção de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, uma das coisas que não gera bênção na nossa vida é fazermos as coisas de Deus relaxadamente. Quando é que eu faço as coisas de Deus relaxadamente? Quando eu tento fazer as coisas de qualquer jeito, não faço dentro dos padrões exigidos pelo próprio Deus. Se Deus te chama para fazer alguma coisa, faça com dedicação, faça com esmero. Se você realmente está sendo requisitado por Deus para ser útil em algo dentro da casa dele, da obra dele, procure fazer da melhor maneira que você puder fazer, que isso vai ser um gerador de bênção na sua própria vida, antes de você pedir qualquer coisa para Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que buscar a Deus em primeiro lugar gera bênção na nossa vida. Tem coisas que são atitudes mesmo. Diz a palavra de Deus que se você quiser ser abençoado por Deus, se você quiser que Deus acrescente as coisas na sua vida, dentro das necessidades que você tem, a primeira coisa que você tem que fazer, segundo o próprio Jesus Cristo, é buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E quando você procura priorizar Deus, o seu reino e a sua justiça na sua vida, já existe uma promessa de bênção para você. E a promessa dada por Jesus é essa: que todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós não estamos sendo abençoados e ficamos orando, pedindo solução de determinados problemas e pedindo a Deus determinadas respostas que não vão chegar, porque Deus está na esperança de que você compreenda realmente como é que funciona todo esse agir dele conosco, essa interação conosco, através então de postura, de atitudes, de formas como você deve agir, que vão gerar bênçãos, que vão ser realmente determinantes para que coisas aconteçam. Por isso que você não pode ser
um filho ruim para os seus pais. Você não pode ser um filho respondão para os seus pais. Você não pode deixar de honrá-los, porque a Bíblia diz e afirma categoricamente que é um mandamento com promessa. Deus não vai mudar aquilo que Ele determinou, e o mandamento com promessa é esse: para que tudo corra bem para você, para que as coisas dê certo, para que você viva durante muito tempo, é necessário que você mantenha essa postura e essa atitude diante de Deus. E no texto que nós lemos o apóstolo São Paulo falando sobre as pessoas da nossa família, que quando nós não cuidamos, quando nós não nos preocupamos, quando nós não fazemos aquilo que devemos fazer, que as coisas dão errado. Você tem responsabilidade como filho, você tem responsabilidade como pai, você tem responsabilidade como mãe, como marido, como esposa, você tem as suas responsabilidades. Quando você deixa de cumprir com essas responsabilidades das quais Deus exige de você, não há dúvida que você vai ter alguma consequência exatamente por não fazer da maneira como deve ser feito. E nesta noite eu quero falar com vocês, aqui dentro da palavra de Deus, sobre uma série de coisas que devem mudar no nosso comportamento, porque quando muda, se confirmam bênçãos que de repente você está tendo necessidade delas. Amém? Eu fui criado numa casa com uma família uma boa parte da minha vida. E quando eu cheguei nessa casa onde eu fui criado, eu chamava minha mãe branca, porque a minha mãe biológica era negra, mas eu tinha uma mãe branca dos olhos verdes. Uma mãe que praticamente me adotou uma fase da minha vida. E ela tinha 9 filhos. Eram 8 rapazes e uma moça. E eu cheguei e me tornei o 9º filho dessa família, que por sinal tinha uma estrutura financeira muito boa. E passei a conviver com eles e me sentia muito bem. Passei a ter uma vida que eu não tinha anteriormente, depois que eu fui morar nessa casa, porque eles me deram educação e me ajudaram em muitas coisas. E a dona da casa me adotou como filho, e os outros filhos dela também. Eu percebia que alguns deles tinham algumas formas de agirem com ela que a machucavam, que a magoavam muito. E eu, muito sensível com relação àquilo, eu tentava de alguma forma amenizar. Quando eu sentia que algum filho dela, um filho biológico, machucava ela, e que ela se sentia de alguma forma ferida, eu acabava tentando me aproximar, fazer uma graça, brincando qualquer coisa, e acabava confortando o coração dela, de formas então que ela pegou um apreço a mim muito grande. E ela tinha um filho que estudava, fazia faculdade, e ele era o único que estava fazendo faculdade na época. E ele era muito exigente. Ele era um filho que cobrava da mãe aquilo que a mãe quase não podia fazer, já por conta do próprio desgaste natural que tem uma pessoa que cuida de uma casa. Você imagina uma pessoa que cuida de uma casa com 9 filhos. E tinha uma coisa que me incomodava nele. Ele chegava em casa, ela preparava às vezes a comida dele, e ela fritava o ovo do jeitinho que ele não gostava. Ele provava e dizia: esse ovo não está bom, não está bom não. Ah, mamãe, não estou gostando. Ela corria para poder fritar outro ovo para ele do jeito que ele gostava. Às vezes ele estava tarde para sair para a casa da namorada, ele olhava a camisa que ele queria vestir, e ele achava que não estava bem passada, e ele reclamava muito quando o colarinho era passado, que ficava um pouco engelhado na ponta. Ele empurrava a camisa e dizia: eu não vou vestir essa camisa. E ele tinha um comportamento tão exigente que aquilo me incomodava, mas eu também não tinha liberdade para poder dizer para ele que aquilo ali ia gerar alguns problemas para ele. Aquele tipo de atitude, a forma como ele cobrava, a forma como ele exigia, ele se tornava um filho extremamente pesado, porque tudo que a mãe fazia, sempre ele tinha alguma coisa para poder reclamar, sempre ele tinha alguma coisa para questionar, nunca estava bom. Por mais que ela se esforçasse para fazer da melhor maneira, ele nunca conseguia perceber pelo menos o esforço dela, ainda que não estivesse saído do jeito como ele queria. E eu olhava para ele e eu dizia: esse cabra vai se dar mal. Claro que eu não falava para ele, eu falava para mim. E quando foi um dia, nós fomos crescendo todos juntos e ele casou. Ele se formou em arquitetura e casou. Casou, passou muito tempo, todo mundo foi tomar conta da sua vida, eu fui tomar conta da minha. Os irmãos dele também foram tomar conta de suas próprias vidas.
E um dia eu voltei na minha terra e resolvi ir na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, eu perguntei: mas onde é que o Raimundo está morando? Ele disse: não, ele está morando ali naquele conjunto, vai lá que hoje ele está lá em casa. Poxa, eu quero vê-lo que eu estou com muita saudade dele. E fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, que eu bati na porta, bati insistindo na porta, eu vi que estava o fogão funcionando, que estava alguma coisa fritando em cima do fogão, e eu bati, e ele: quem é? Ele gritava lá de dentro: quem é que está aí? Eu digo: sou eu. Ele: peraí, aguarda só um momentinho que eu estou meio ocupado aqui. Eu peguei, cheguei, quando eu vi, ele veio correndo, abrir a porta, ele abriu a porta: entra que eu estou ocupado, que eu entrei na casa dele, que eu fui lá, eu tive que acompanhá-lo. Quando eu vi, ele estava lá na cozinha fritando um ovo. Eu olhei, ele disse: olha, vai falando aí que eu estou ouvindo, que eu estou super atarefado aqui. Eu digo: Jesus, eu só olhando o jeito dele lá, e ele lá no maior sufoco, fazendo um monte de coisa, fritando ovo. Rapaz, eu digo: como é, tá bom esse ovo aí? Rapaz, eu estou tão apressado que eu tenho que trabalhar, que não vou nem, sabe, para mim tá bom. E ele arrumando as coisas lá, passando um sufoco na cozinha, cuidando daquilo e lavando um prato, arrumando as coisas. Eu digo: Jesus, glória a Deus, olhando, mas comigo, né? Eu disse: Raimundo, e por que todo esse sufoco hoje? Rapaz, essa mulher que eu casei é difícil. Está lá para o centro agora e deixou um bilhetinho para mim, quando eu chegasse, que eu me desse o jeito de fritar um ovo para comer, porque ela não teve tempo de fazer. Eu digo: glória a Deus. E eu comecei a acompanhar a vida dele, e eu vi que ele, com a mulher que ele ganhou de Jesus, ele fazia tudo aquilo que ele era exigente com a mãe dele. Ele tinha realmente entrado no eixo com a mulher que colocaram na vida dele. Quando ele acabou de fazer lá o ovo frito, que eu comi com ele, não estava tão bom, mas eu comi para poder fazer o social com ele. Ele disse: olha, eu não vou poder ficar contigo, porque eu estou apressado, eu vou ter que sair agora. Tá bom. Ele foi lá no guarda-roupa, pegou uma camisa, botou, que eu olhei, a camisa estava amarrotada. Eu digo: olha, ele não saía com camisa amarrotada de jeito nenhum, era exigente. Botou uma camisa amarrotada, eu saí com ele e digo: mas rapaz, com a camisa amarrotada. Eu fiquei olhando, não disse nada para ele. Eu fui falar depois, que eu tinha uma oportunidade, eu falei. E vi então que ele estava tendo exatamente a consequência das coisas que ele tinha feito antes com a mãe. Ele estava pagando o preço, porque a Bíblia diz uma coisa que é categórico quando diz isso: que tudo aquilo que o homem planta, ele também vai colher. O que é que você tem plantado com as pessoas? Ignorância? Se prepare que você vai colher ignorância. É a Bíblia quem diz. O que é que você tem plantado com as pessoas que convivem com você? Grosseria? Se prepare que você vai receber a grosseria da mesma altura. Você vai receber às vezes de quem você menos espera. O que é que você tem plantado com as pessoas? Intolerância? Arrogância? Se prepare que no momento que você começa a plantar essas coisas, não demora muito. Isso não é para outra vida, não demora muito não para você começar a colher as consequências dessas coisas que você está plantando. E uma das coisas que você pode plantar que não vai gerar bênção com certeza, é exatamente esse descaso com as pessoas da sua casa, com as pessoas da sua própria família. Porque nós lemos nesse texto aqui da palavra de Deus, uma das coisas que eu acho interessante frisar, dizendo o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como é que você é com as pessoas que vivem na tua casa? Você não tem cuidado? Você é daquele tipo de pessoa que maltrata pessoas da tua família? Você é rápido no gatilho para poder ferir, para poder maltratar, para poder machucar? Pois saiba que se você é desse tipo, que só sabe maltratar pessoas, principalmente os de casa, porque tem pessoas que têm exatamente esse comportamento. Com os da rua é maravilhoso, com os de fora é o sujeito mais abençoado, mas com as pessoas de dentro de casa vira o cão quando entra em casa. Como nós escutamos pessoas assim, que agem desse jeito, que a família tem queixa, todo mundo vem e fala bem daquele fulano lá da tua casa, todo mundo vem e diz que ele é uma pessoa, diz que ele é uma pessoa maravilhosa, todo mundo diz que ele é paciente, que ele é gente boa, que é um bom amigo, que é um bom colega, mas ele só é assim quando ele sai da tua porta para fora. Quando ele entra da porta para dentro, ele mete pânico, ele mete terror.
mete terror nas pessoas. Isso é uma atitude que já não é bem vista para uma pessoa que não conhece a Deus. Imagina uma pessoa que conhece a Deus, que toma jeito, que tem esse tipo de atitude, que mete pânico nas pessoas com quem convive, mete pânico com as pessoas da sua própria casa com quem se relaciona. Meter pânico não é para você que é crente, que conhece a Deus. Meter pânico é para o pessoal do bonde dos 40, né? Que rola aí umas filmagens na internet, né? A gente vai pegar o Mazola, o Blackfield, vão matar o Mazola. Eles ficam desesperados que não mata todo mundo. Então eles aqui metem pânico. Você não foi feito para meter pânico nas pessoas da sua casa, nas pessoas da sua família, gerando todo o desconforto do relacionamento dentro da sua casa, gerando um ambiente de infelicidade por conta da maneira como você tem agindo dentro de casa. Se você age assim, tenha certeza que Deus está olhando você pior do que uma pessoa que não conhece a Deus, pior do que o descrente. E isso traz consequências para a vida da gente. Tem muita gente que quer a bênção de Deus para o seu lar, mas não entende que a bênção de Deus para dentro da sua casa tem que passar por você. Tem que passar por você. Você tem que se adequar a Deus. Você tem que aprender e a entender, acima de tudo, que Deus chama você para uma nova vida. Você não é mais aquele cavalo brabo que não conhecia a Deus e que tinha aquelas atitudes que até certo ponto poderiam ser compreensíveis, entre aspas, porque de repente você teve algum tipo de criação, algum tipo de influência que tornou de você aquela criatura ogra ou ogro que realmente não sabe conviver e não sabe se relacionar com pessoas. Pessoas de Deus têm que ser diferentes. Pessoas de Deus têm que ter uma postura compatível com os ensinamentos da própria palavra, porque quando nós nos submetemos a Deus com essas atitudes, a Bíblia diz que isso gera bênção na vida da gente. Caso contrário, você fica aí malhando em ferro frio, porque são bênçãos que Deus não vai confirmar enquanto você não admitir que necessita de uma mudança e passar de fato por uma transformação real, operada pelo Deus da Bíblia, pelo Deus Todo-Poderoso. O apóstolo São Paulo, ele percebia muito essas coisas. E quando você lê a Bíblia, você percebe, por exemplo, que o apóstolo São Paulo, ele entendia muita coisa sobre família, ele falou muitas coisas sobre família. Ele falava pela inspiração dada por Deus. Isso que ele estava falando aqui era para o Timóteo. Timóteo era uma pessoa que ele estava preparando para o ministério, para ser pastor, para ser que nem ele. E ele falando com esse rapaz chamado Timóteo, ele passava explicações e passava orientações. Dentre as muitas orientações que ele passou, ele falou muita coisa com respeito à atitude, à postura, a comportamento, atitudes que deveriam ser tomadas. E ele tinha uma avó que era serva de Deus, que foi bênção na vida de todo mundo. E esse rapaz, chamado Timóteo, foi criado num ambiente de Deus, num ambiente maravilhoso. E Paulo estava tentando ensinar para ele exatamente sobre a importância de você valorizar as pessoas que são de casa. Tem pessoas que são mais generosas com pessoas de fora do que generosas com a pessoa da sua própria casa. A generosidade só acontece para alguém que é de fora, mas quando se trata de ser generoso com alguém da família, da convivência, o sujeito se torna mau, ele se torna simplesmente uma pessoa resistente e não faz aquilo que deva ser feito. Isso não gera bênção na vida da gente. E eu estou pregando isso para vocês, para deixar bem claro para vocês, que a maioria das bênçãos que você realmente recebe de Deus estão diretamente ligadas ao seu ato ou à sua atitude de dar alguma coisa. Porque disse Jesus: dai e ser-vos-á dado. Quando a Bíblia diz dar, não é só dinheiro não, porque a maioria das pessoas limitam os seus pensamentos no fato ou na ideia de dar, no sentido de dar dinheiro. Não tem muita coisa que você precisa dar e que você tem para dar e que não vai pesar no seu bolso. Uma das coisas que você tem que aprender a dar é carinho, atenção às pessoas. Você tem que aprender a dar afeto. Tem pessoas que não dão afeto, não dão carinho, não dão nada,
mas eles querem receber coisas que eles não estão dando. Tem pessoas que até cobram, exigem das pessoas uma determinada atenção que ele não está dando, um carinho que ele não está dando, um afeto que ele não está dando, quando o princípio da palavra é essa: se você quer receber alguma coisa, aprenda a dar também. Não pode ser querer para você e exigir dos outros algo que você não esteja exigindo de você mesmo. Quando você não aprende esses princípios, lamento informar você que você sofre, fica sozinho, fica isolado, perde pessoas importantes que estão vivendo e convivendo ao seu lado, perde amores, perde pessoas que lhe são gratas, porque você simplesmente não valoriza, você não aprende realmente a externar os seus sentimentos de valorização que você dá para uma pessoa, e de repente a sua postura é aquela só de cobrar, exigir, coisas que você não dá, coisas que você não se cobra. Paulo sabia de todas essas questões e de todos esses detalhes, e sabia muito bem o que gera bênção e o que não gera. E uma das coisas que ele falou aqui que gera bênção são as pessoas que fazem parte da sua família. Na hora do sufoco, na hora do aperto, todo mundo pula fora, mas eles vão ficar do teu lado. Glória a Deus. Vocês estão entendendo como vale a pena ter uma família? Na hora do sufoco, todo mundo sai fora, todo mundo vaza, mas na hora que você se sentir sozinho, você vai ver que vai pesar aquelas pessoas que fazem parte do teu laço familiar e que estão próximos de você. Você vai ver que eles é que vão segurar as pontas. Por isso, aprenda a valorizá-los, porque isso gera bênção, segundo o que nos diz a palavra de Deus. É a Bíblia que nos diz isso, que tem coisas que você está passando, que você plantou. Se você realmente consegue fazer a leitura da coisa por esse ângulo, que algumas coisas que você está passando porque você plantou, vai tratar de acertar com Deus. Se de repente os frutos que você está colhendo hoje, de frutos que você não está gostando nem um pouco de comer, são frutos que foram plantados por você, vá se acertar com Deus, vá reconhecer diante de Deus: meu Deus, esses são frutos que eu plantei e agora eu estou comendo deles e está muito difícil para mim, eu lhe peço perdão. Você pede perdão para Deus e vai pedir perdão na pessoa em quem você plantou frutos ruins e que você está colhendo agora. E na hora então que você quebra toda essa força que gera esses sofrimentos e essas dificuldades por conta do perdão, do reconhecimento de uma série de coisas que precisam então serem reconhecidas, você abre precedentes para que Deus comece a abençoar e comece a fazer coisas das quais você está tendo necessidades hoje. Mas para muitas pessoas parece que é mais fácil, sabe o quê? Resolver de outra forma. Ah, não, eu estou aqui, não admito nada, não reconheço nada, eu vou orar. E vai atrás dessa oração, e começa a pular de um por um: ora por mim e tal. E vai com as pessoas e perguntam alguma coisa que você gostaria de ouvir. E a pessoa vai, alimenta você, porque você já induz uma resposta e diz aquilo que você quer ouvir. Um dia uma senhora ligou para mim: alô, pastor Paulo, eu quero falar com o senhor, porque Deus falou para mim que o senhor tem uma palavra de Deus para mim. Então eu digo: é mesmo? Eu acabei de ouvir no rádio agora, estou aqui emocionado, e Deus falou lá no meu coração. Eu digo: é mesmo, irmão? Poxa, olha, eu estou com um problema assim. Começou a me contar uma história. O que o senhor tem para me dizer? Eu digo: olha, o que eu acho é isso. E quando eu disse para ela o que eu achava dentro da situação que ela me falou, no contexto todo, ela parou: não, pastor, mas assim não, peraí. Não, mas a senhora não falou para mim que Deus tinha uma palavra minha para dar para a senhora? Estou lhe dando. Não, mas essa aí eu não quero ouvir. Digo: pois é, né? Então Deus não tinha palavra, porque às vezes
Nós achamos que podemos resolver o problema ouvindo aquilo que nós queremos ouvir, alguma coisa que esteja de acordo com as nossas expectativas. Mas nem sempre Deus tem algo para dizer para você que estejam dentro das suas expectativas. Às vezes são coisas que estão totalmente fora do contexto daquilo que você estava esperando. Por quê? Porque tem coisas que Deus trata diretamente com você. Por quê? Porque o problema muitas vezes está em você. É você que tem que mudar algumas coisas. Deus não vai aliviar para o seu lado, não. Ele vai chegar com você e vai dizer: olha, tu quer essa bênção, mas essa bênção não vai chegar porque quem gera o problema é você. Muda, senão você vai ver que você vai se repetir na tua vida sempre as mesmas coisas de situações que você está construindo. E quando você para ouvir, diz a palavra de Deus que você é sábio, porque diz a palavra de Deus lá em Hebreus: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Não endureçais o vosso coração. Nem sempre Deus vai dizer para você aquilo que você quer ouvir. Ele vai dizer alguma coisa que é exatamente para poder estabelecer o conserto na sua própria vida. Mas para nós é mais fácil usarmos outro tipo de mecanismo de defesa. Poxa, aconteceu isso, né? Foi o diabo, Satã, foi tu o culpado. Aí que é que o diabo diz? Tudo eu. Que às vezes não tem nada a ver com ele, irmãos. Tudo com relação ao pecado nosso, às tentações nossas, a Bíblia diz que não é o diabo, não. Todos os nossos problemas relacionados pelo pecado, nós somos tentados, segundo a Bíblia, pela nossa carne. O diabo tem participação, às vezes mínima, nessas coisas. Nós mesmos, a Bíblia diz que nós somos engodados da nossa própria vida e concupiscência, diz a palavra de Deus. E nós ficamos culpando Satanás. O diabo que é culpado, ele é eu não. E o diabo que é culpado. Aí nós nunca temos essa capacidade de admitirmos coisas. Nós ficamos sempre transferindo responsabilidades. Culpado é o diabo, culpado foi ela, culpado foi ele, culpado foi Beltrano, mas nunca culpado sou eu mesmo. Então nesta noite o que eu quero concluir dizendo para vocês: tem bênçãos de Deus que dependem das suas atitudes. Tem bênçãos de Deus que estão na dependência da sua mudança. Tem bênçãos de Deus que estão na dependência do seu reconhecimento de erro e da necessidade de consertar e admitir isso. Tem bênçãos de Deus que elas só vão se confirmar quando você se permitir persuadir pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, e mudar completamente as ações, mudar completamente a postura. E quando você vai e muda essa atitude, muda essa postura, aí você vai ver que as coisas vão mudando, e Deus vai operando e fazendo coisas acontecerem como resultado da sua obediência naquela área que Ele sabe que você está devendo, que a curva precisa consertar e que você não consertou ainda. O que é que está precisando consertar na sua vida? O que é que está precisando arrumar? De repente, o que está na dependência da arrumação, do conserto, é que vai ser determinante para aquela bênção que você está querendo. Não adianta orar, não adianta puxar os cabelos, não adianta plantar bananeira, não adianta fazer 40 dias de jejum, não adianta nada, porque o que Deus está querendo é alguma coisa que você sabe o que é, com relação a consertos de determinadas questões tão íntimas e tão pessoais que Ele realmente sabe quais são. E na hora em que você vai e que dá uma arrumada naquilo que precisa arrumar, aquilo vai gerar a bênção, e a porta se abre e vem aquilo que realmente você está querendo. Então nesta noite, a conclusão é essa: faça aquilo que você tem que fazer. Não adianta. Muita coisa relacionada com a sua família pode estar diretamente ligado a essa falta de dar coisas que você não está dando. Muitos dos problemas do seu relacionamento ou do seu casamento pode estar diretamente ligado a coisas que você não está dando para o seu marido, ou que não está dando à sua esposa, em termos realmente de atitudes, de afeto, de carinho, de coisas, de atenções que você de repente não tem dado. Então, coisas que precisam ser estabelecido um conserto para que Deus venha. Por quê? Porque se existe alguém que tem que ser priorizado na sua vida depois de Deus,
são as pessoas da tua casa. Amém? Pensa nisso e que Deus possa nos abençoar cada dia mais e nos ajudar a melhorarmos na presença dele, no nome de Jesus. Amém? Eu acredito que essa palavra tenha tocado ao seu coração e tenha ajudado você na sua vida, nas suas necessidades espirituais e outras necessidades também. Quero dizer que para mim é muito gratificante poder contar com a sua audiência, você que tem nos assistido sempre. Eu gostaria muito que você entrasse em contato conosco e contasse o que Deus está fazendo na sua vida, o quanto as palavras pregadas em nosso programa têm ajudado você na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. Portanto, mande para nós uma mensagem de texto para o nosso telefone, o DDD é 98, o telefone é 81 11 0198, está aí na tela, ou nos envie um e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com. Eu teria o prazer de poder responder para você, de orar com você e conhecer você que nos acompanha sempre pela televisão. Tá certo? Vamos fazer uma oração por você e por sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus eu oro agora por essa pessoa que me escuta, que me assiste neste momento. Essa pessoa que tem necessidades, que precisa ser abençoado, que está passando por problemas ou por dificuldades em sua vida pessoal, sua vida financeira, sua vida familiar. Deus, envolve essa vida no teu poder, repreende todo embaraço, todo atrapalho, toda perturbação, toda dificuldade, e que sejam essas vidas abençoadas por Deus, sustentadas por Deus, fortalecidas por Deus e recebam de Deus aquilo que estão pedindo em oração. Te peço, Deus, em oração, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Muito bom poder contar com a sua audiência e até uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,